Boa noite mais uma vez. Aqueles que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, tá bom? A Igreja Bíblica Batista do Planalto. Durante o acelerado crescimento dos suicídios no Brasil, a época da calamidade, 2020 a 2022, quase, a Câmara dos Deputados elaborou uma pesquisa na qual admitia que a cada 45 minutos, naquela época, uma pessoa tirava a própria vida. Esse número se assemelhava em muito ao período da Grande Depressão Americana de 1929. As razões para desejar a morte são as mesmas. Independente das circunstâncias ou dos países, na verdade, o hiperfoco nos meus problemas, sofrimento, falta de esperança, raiva, tristeza por traição, a falha no amor, desejo de acabar com um sofrimento tido como insustentável. As razões para desejar morte durante esses períodos são fáceis de serem encontradas em outros períodos igualmente difíceis. Normalmente o desejo pela morte vem como consequência de experimentar uma situação ruim e dificultosa. Mas será que é possível desejar a morte por experimentar uma situação extremamente alegre? Será que é possível chegar ao ponto de desejar morrer por experimentar uma situação ou ter uma experiência de intensa alegria e satisfação? Que o coração chegue ao ponto top, no topo, e diga: agora não existe mais nada tão bom, nada que eu deva ou possa esperar dessa vida. Agora eu estou satisfeito, completo. Agora iria fechar com chave de ouro, encontrando o meu Senhor. Essa não é, com certeza, uma experiência comum entre nós. Os homens lutam para manter-se vivos. E a razão é porque algumas vezes encontram as alegrias e as satisfações nessa vida e não estão preparados para experimentar as alegrias de um mundo vindouro. No entanto, ainda olhando as lições dos coadjuvantes nos primeiros 4 capítulos do Evangelho de Lucas, aqueles personagens que aparecem aqui e somem ali, aqueles personagens que são apenas coadjuvantes, que vão ajudar a compreensão de quem é Jesus, nós encontramos um personagem, um homem velho, que aguardava a salvação de Israel. No capítulo 2, então, do Evangelho de Lucas, nós encontramos o ancião Simeão. Essa é a única vez em toda a Bíblia que conta-se a história dele, essa é a única informação que nós temos em todos os evangelhos desse homem que encontrou Jesus, quando Jesus foi levado ao templo para que se fizesse por ele o que a lei de Moisés exigia. Ali cumpriu-se uma profecia muito particular que o Espírito Santo havia dado a ele, que ele veria o Messias ou o Cristo de Deus. E ali, nesse momento, quando ele vê o pequeno Jesus, ele o toma nos braços e a sua vida chegou ao seu apogeu. E a sua vida, então, chegou a tudo o que poderia dar. Ali, Simeão nos ensina que nós poderíamos, em Jesus, não somente ter razões para permanecer vivos, são comuns a todos, mas razões para ter uma vida tão farta, tão cheia, que a morte já não seria um problema, seria até desejado. Então acompanhe a leitura de Lucas capítulo 2. E eu queria ensinar para os irmãos, baseado no testemunho desse Senhor, quando é bom desejar a morte. Em Jerusalém, verso 25 de Lucas capítulo 2, diz assim a palavra do grande Deus: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra,
porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser o alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Senhor, fico feliz que a tua providência tenha nos trazido a esse texto hoje, quando comumente se comemora o Dia das Mães. Temos a possibilidade de pensar sobre nossas progenitoras, aquelas que o Senhor, em tua providência, colocou em nosso caminho, não somente para nos conceber, mas para cuidar de nós, nos amar, nos nutrir. Eu queria pedir, então, enquanto nós pensamos sobre vida, que nós conscientemente possamos pensar sobre o final dela. Eu peço que o Senhor nos ensine a vivermos na esperança de termos o coração e a alma farta, não com as migalhas de prazer e satisfação providas pelas coisas desta vida, mas pelas realidades eternas, pela vinda e pela missão cumprida do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Ti, Espírito, que sejas o nosso professor, que triunfe sobre as estratégias do inimigo para nos distrair, para atrapalhar, e que nos ensine, Senhor, a esperar por esta vida apenas o que o Senhor diz, mas esperar pela outra tudo que o Senhor tem nos dado em Cristo. Nos ensina, Senhor, a estarmos preparados e até desejosos de encontrarmos com o Senhor. Essa lição é sobrenatural, eu sei. Por isso eu imploro a Tua presença, imploro a Tua ajuda. Que ao final desse tempo tudo que é humano seja esquecido, tudo que vier na autoridade do Senhor seja lembrado e cravado em nossos corações, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo. Amém. Quando é bom desejar a morte? Como é que o nosso texto começa? Da última vez nós vimos Jesus sendo anunciado e celebrado pelos pastores. O texto lá de Lucas capítulo 2 mostra aquele grupo de anjos louvando ao Senhor porque nasceu finalmente. Eles trazem uma nova de grande alegria que é para eles e para todo o povo. E essa grande alegria que é para eles, os pastores, e para todo o povo, já começa a haver sinais a se cumprir, quando 40 dias depois, quando os seus pais vão a Jerusalém, não para circuncidar o menino, mas para oferecerem um sacrifício para purificação, para oferecerem aquela oferta que deveria ser dada em relação ao primeiro filho, conforme a lei de Moisés requeria. Então, quando eles fazem isso, Simeão está lá e cumpre-se nele a promessa que havia dito de que essa mensagem, o anúncio sobre a vinda de Jesus Cristo, seu nascimento, traria de fato alegria. Nosso texto então situa-se assim: Simeão está em Jerusalém, que é onde ele mora, Maria e José, eles moram em Belém, mas depois daquele tempo de ritual, depois de circuncidar o menino, eles devem fazer uma oferta, exatamente ali no 35º dia, 38º dia, conforme se nota, para indicar que o filho foi recebido da parte de Deus, e o primeiro filho era reconhecido dessa maneira, né? Então dava-se aquela oferta. O texto nos diz então que Maria e José de fato eram pais piedosos, reconhecendo a lei do Senhor. E é nesse momento, do versículo 25 em diante, que apresenta-se o personagem principal, embora seja coadjuvante do enredo sobre Jesus. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. O Senhor escuta, esse é o significado do seu nome. A descrição quadrúplice aqui coloca Simeão entre as pessoas mais, vou dizer assim, piedosas ou bem descritas no Novo Testamento.
Diz que ele era justo, ele era piedoso, ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Da maneira como ele ora, no versículo 29, depois de tomar um menino nos braços, dá para entender que ele era um homem já experimentado em dias, um homem já velho. Quando é colocado junto com Ana, a profetisa, do versículo 36, também fala de uma mulher mais velha. Mas Simeão, ele estava experimentando, estava, segundo ele acredita, perto de morrer. A única coisa que o mantém vivo é que o Espírito Santo lhe revelou que ele veria o Cristo de Deus. E ele vivia então nessa antecipação. Aqui então nos diz que não somente os mais jovens, no caso de Maria, podem ter um relacionamento correto com Deus e terem uma teologia profunda a respeito de quem Deus é e o que Ele está fazendo, como nós vimos no Magnificat de Maria, mas aqui também Simeão, quando expressa o seu Nunc Dimittis, agora despede, o seu cântico também revela que, mesmo depois de velho, mesmo tendo visto o povo sendo ocupado pelos romanos, mesmo tendo visto muita desgraceira, mesmo tendo vivido bastante a sua vida mais velha, isso é, a terceira idade, ou um período em que as limitações parecem chegar, não havia removido dele a esperança de que Deus estava trabalhando, de que Deus iria realizar a sua vontade. Então aqui nós colocamos nesses anúncios sobre Jesus Cristo as duas pontas, Maria com 13, 14 anos, Zacarias ali no meio, e aí o mais velho talvez seja Ana e também Simeão, como aqueles que de fato, independente da idade, estão servindo ao Senhor. Isso é importante porque numa época em que imaturidade é dito que é próprio daqueles que estão bem jovens, mas não é isso que a Bíblia diz. E frouxidão, limitações, egoísmo ligado à aposentadoria, não fazer nada está ligado àqueles que são mais velhos. A Bíblia nos dá exemplo de pessoas nas duas pontas, vivendo unidas pelo Cristo, querendo fazer a vontade de Deus. Então diz que ele era um homem justo, piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Que descrição, hein? Quem é esse homem? Não se sabe nada sobre ele. Não se sabe de onde ele é, não se sabe que tribo ele pertence, não sabe se ele é um sacerdote, não sabe se ele é um escriba, não sabe se ele é um fariseu, sabe que ele é um judeu do primeiro século crente, que olhava para as promessas de Israel, as promessas que Deus havia feito para Israel e vivia na antecipação, crendo que Deus finalmente iria cumprir. Nessa antecipação, que é o coração do seu cântico, algumas coisas circundam. Ele era justo, ele era piedoso e o Espírito Santo estava sobre ele. Não é a primeira vez no livro de Lucas que aparece a palavra justo. Ser justo não significa que ele era alguém perfeito. Ser justo, como acontece com Zacarias e Isabel, significa se conformar com a vontade de Deus, que às vezes aparece como uma forma. Significa se conformar com aquilo que é esperado de Deus, ou por Deus, para aqueles que caminham junto a Ele. Então, se tem esse aspecto moral, também tem um outro aspecto que é o aspecto de crença, uma justiça que é atribuída por confiar em Deus. A justiça que é atribuída, por exemplo, em Gênesis capítulo 15, quando Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Se a justiça então que ele tem era pontual, isso era de status diante de Deus, a sua piedade fala do seu cuidado. A palavra piedoso poderia ser traduzido como devoto. Ele não era só alguém que em determinado ponto da sua vida havia crido na justiça que Deus provia, na justiça derivada de Deus para que eu fosse aceito diante dele como inocente. Mas depois disso, essa justiça havia se transformado em piedade de dentro para fora, na devoção, no cuidado em obedecer ao que Deus havia dito, porque essas duas coisas sempre caminham junto. Sem santidade ninguém verá o Senhor, mas ninguém verá o Senhor se essa santidade não for produzida por um retorno ao relacionamento com Deus, que acontece por meio da justificação, como nós cantamos. Graça, graça, mudou a minha maldição, mudou isso em justificação.
O martelo de Deus baseado na crença daquele miserável pecador nos méritos de Cristo, olhando por meio de Cristo para o pecador, observa os méritos de Cristo e a conta e a dívida que o pecador lançada sobre Cristo, o sangue é vertido, o martelo do justo juiz cai, inocentado. Mas essa inocência, ela migra, ela se transforma, ela se perpetua em piedade, um caráter parecido com o de Deus. Essa devoção, esse cuidado. Esse é Simeão. Esse é o velho Simeão. Olhando a sua vida, em algum momento, ele creu. Em algum momento, depois de crer, rapaz, essa é a verdade de Deus, eu vou caminhar por ela. Eu vou ser cuidadoso em fazer a vontade de Deus. E os anos vão se seguindo, e aquele homem é conhecido não pelos homens, não tem nenhum ranking aqui, nenhuma atribuição ritualista para ele, não tem nada sobre quem ele era, absolutamente nada, mas Deus o viu. Diante de Deus ele havia sido justificado, diante de Deus ele era piedoso, diante de Deus ele havia recebido essa influência particular do Espírito de Deus. Era um homem piedoso, um homem de fé, um crente do Antigo Testamento. Mas não somente a maneira como ele se portava, vamos olhar a teologia desse Senhor. O texto diz que ele esperava a consolação de Israel. O que é isso? Ele esperava a consolação de Israel. Eu já disse para vocês quando estudamos a coadjuvante Maria. Não existe participação efetiva no plano de Deus sem que a nossa teologia seja de fato robusta. Não existe participação efetiva, mesmo esse homem, anônimo para os outros olhares, esse homem participa, está ali no olho do furacão do que Deus está fazendo. Recebe uma revelação especial do Espírito Santo, quando tantas pessoas naquela época só olhavam aquilo que o olho conseguia ver, incrédulos, reclamantes, murmuradores do que Deus estava fazendo por permitir que eles estivessem debaixo da ocupação. Simeão destoa desses homens, embora não seja percebido pelos homens. E aqui eu acho que é uma das coisas que ele é diferente, não somente em sua virtude, em sua justiça, em sua posição diante de Deus, mas também em sua teologia. Alguns vão dizer que teologia ou doutrina é uma desgraça, porque doutrina divide. Doutrina é criada por aqueles que querem dividir. Não, e eles cantam a música, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas isso é mentira. As doutrinas ou teologia nada mais é do que um sumário, uma síntese daquilo que Deus tem revelado em sua palavra. Doutrinas são as informações que são extraídas da Escritura por meio de uma interpretação literal, por meio de uma interpretação histórica, e elas são aglutinadas em assuntos como Deus, como homem, como salvação, como pecado, e formam uma doutrina, que é aquilo que nós devemos crer, não porque a igreja disse que é verdade, mas porque ela salta das Escrituras. Esse homem, ele tinha uma teologia, porque teologia é coisa boa, nada mais é do que as informações que nós conseguimos sintetizar sobre Deus. Tudo que nós sabemos sobre Deus é chamado de teologia, e todos nós aqui somos teólogos. Todos vocês, assim como eu, temos informações sobre Deus. Todo mundo tem, mesmo aqueles que negam Deus, mesmo aqueles que descreem da existência de Deus. Quando o avião cai, sabe que de alguma forma Deus talvez fosse a única pessoa que poderia. Eles gritam, ai meu Deus. Todo mundo tem algo sobre Deus, algum pensamento sobre Deus, mesmo aqueles que escolhem ignorar. Nosso pensamento sobre o Senhor vem da Escritura. Então, Simeão aqui se mostra como alguém que sabia do plano de Deus e vivia em antecipação sobre o próximo passo. O que ele esperava? A consolação de Israel. Ele acreditava que Deus havia prometido um reino
e esse reino iria remover Israel debaixo da autoridade dos gentios, iria colocar Israel no topo do mundo e por meio de Israel abençoar os povos. Ele acreditava nisso de uma maneira literal, acreditava que isso iria acontecer por meio do surgimento do Messias rei. Ele acreditava que as promessas que haviam sido feitas a Davi, em 2 Samuel capítulo 7, as bênçãos que haviam sido prometidas, o florescimento que havia sido prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, iriam de fato acontecer. Que todas as promessas feitas a Abraão, todas as promessas reiteradas por Davi, todas as promessas que foram faladas tantas maneiras por meio dos profetas, Isaías, Zacarias, Miqueias, todos esses eram de fato literais. Ele não estava procurando uma esperança que pudesse afagar o seu ego. Ele olhava para a Escritura, e a Escritura dizia que havia uma consolação trazida por meio de um Consolador, o Messias Rei, que iria finalmente cumprir o plano de Deus esperado para Israel. Não somente uma salvação pessoal, não uma salvação espiritual pessoal, mas uma consolação para Israel como nação. Seria correto admitir que Simeão era um pré-milenista. Ele não era milenista. Ele acreditava num reino literal, num rei literal, numa salvação que sim era espiritual, mas era muito mais do que isso. Acreditava num Israel étnico que iria ser restaurado, consolado, conforme as promessas de Deus. Não era pós-milenista, não era amilenista, não era pré-milenista histórico, não. Ele acreditava que Deus iria trazer um período onde ele cumpriria o seu plano para Israel, e isso seria marcado pela vinda do rei. De onde é que ele tirou essa ideia? Agora a gente vai precisar correr. Os Cânticos dos Servos, e aí eu vou chutar aqui. Eu acredito que ele conhecia o Antigo Testamento, com certeza. Havia lido o Antigo Testamento e havia sido ensinado quando criança, não havia se desviado depois de velho, estava lá trabalhando ainda muitos textos. Vamos ficar só com Isaías. Abram lá em Isaías, por favor. Isaías capítulo 40. Existem chamados muitos cânticos do servo e promessas de consolo trazidas pelo próprio Consolador. Isaías capítulo 40, versículo 1, diz assim: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Versículo 10, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Verso 11, como pastor ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos, e os carregará no colo, as que amamentam ele guiará mansamente. O capítulo 40 migra, o capítulo 1 até o capítulo mais ou menos 38, são só juízos da parte de Deus por meio do profeta Isaías. A partir do capítulo 40 são promessas de restauração, do que Deus vai fazer. Deus não terminou com Israel. E as promessas então de consolo são atreladas, convergem por meio da vida e do ministério do próprio Deus, que vem na figura do servo, o servo de Yahweh, isso é o servo de Deus, Jesus. Aqui ele diz, haverá um consolo, é o que estão dizendo. Não, o Senhor Deus virá para ser o Consolador, Ele virá com poder. E como um pastor, ele vai apacentar as pessoas, os seus cordeiros. Capítulo 49, versículo 8. Corram comigo. Se alguém não tem Bíblia, ajude aí, tá bom? Isaías 49, versículo 8. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos, porque eu sabia. Esse não. Desculpa. 49, versículo 8. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. É o Senhor. Versículo 13.
Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e você, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo. Veja que o capítulo 49 é falando sobre o servo do Senhor. Escutem, versículo 1, terra e mar, vocês, povos de longe, prestem atenção, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Ele falando sobre a sua compreensão, o servo do Senhor falando sobre a sua compreensão. Irmãos, é difícil exagerar isso aqui, porque as promessas que haviam sido feitas, bem no começo, em Gênesis capítulo 3, verso 15, de que Deus, um descendente da mulher, iria restaurar todas as coisas, elas vão se afunilando. Segundo Samuel capítulo 7, depois vai caminhando e os profetas vão explicando, até que finalmente, as pessoas não sabem como será essa restauração, se será apenas um soerguimento de Israel ao topo do mundo de uma maneira política, ou se isso vai também, mas tem um aspecto espiritual que não desmente esse primeiro, político, mas é eterno. Então, à medida que o tempo vai passando, percebe-se que o problema de Israel é um problema crônico, é um problema de pecado, não um problema de rei, não um problema de promessa, não um problema de lei, não um problema de profeta, mas um problema interno. E a única maneira é alguém fazer expiação pelos pecados do povo. Só que todos os rituais de expiação não davam conta, porque sangue de bodes e de touros não pode resolver o problema. Então o plano de Deus é um negócio assim difícil de acreditar. Ele bola o plano em que ele mesmo tira de si mesmo, ele da Santíssima Trindade, o Cristo encarna e se torna o sacrifício substitutivo perfeito e eterno para apaziguar a ira dele mesmo contra o povo que ele resolveu graciosamente salvar. Isso era difícil para o povo entender, que haveria um sacrifício, mas esse sacrifício seria provido pelo próprio Deus. As imagens de Abraão sacrificando Israel, as imagens do sangue derramado, de uma vítima inocente morrendo no lugar dos pecadores, todos eram sombras, pinturas, para mostrar que um dia o próprio Deus sacrificaria o seu próprio filho para salvar aqueles que ele decidiu salvar. Então, quando ele apresenta o servo, quando ele apresenta dizendo o que ele vai fazer, muitas pessoas não entenderam. Simeão entendeu. Simeão entendeu que este iria resolver, este finalmente traria consolação. Capítulo 51 de Isaías, versículo 3: porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados. Fará o seu deserto como Éden, e os lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ação de graças e som de música. Deus revertendo a sorte, não só em termos espirituais, estão vendo? Mas retardando ou diminuindo a entropia causada pelo pecado, permitindo que mesmo quando ainda há destruição, miséria e pecado, existe um soerguimento daquilo que era prometido e planejado no início. Isaías 57, versículo 18. 57, versículo 18. Tenho visto os caminhos do meu povo, isso é Deus dizendo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Capítulo 66, versículo 10. Alegre-se com Jerusalém, exultem por causa dela, todos vocês que a amam, alegrem-se com ela, todos vocês que por ela prantearam. Existia uma consolação para Israel. Essa consolação não acontece no retorno do povo para a terra. O povo estava passando por uma dificuldade agora, debaixo dos romanos, o povo antecipava. É Simeão, lendo a Bíblia e influenciado pelo Espírito, ele antecipa aquele momento em que o Deus mesmo traz consolação, em que Deus de fora para dentro cumpre as suas profecias para Israel. É um homem com uma teologia simples, mas uma teologia fabulosa. É um homem que está esperando que Deus cumpra o próximo passo. E aí eu preciso perguntar, a gente está esperando o quê?
É sério, irmãos, a gente tem que pensar, a gente está esperando o que dessa vida ainda? Às vezes eu acho que muitos de nós, parece aquele eu ia dizer guabiru, mas não é não, aquele ratinho que fica rodando dentro, como é o nome daquele? Hamster. Fica rodando, não é guabiru não. Eu fico pensando, rodando, aí cansa, aí daqui a pouco roda, achando que vai chegar a lugar algum. O que a gente realmente espera? Pensando nos mais velhos, vocês esperam o que dessa vida? E aqueles que estão ficando mais velhos, vocês estão esperando o quê? Criar os netos, ver os bisnetos, tudo isso tem o seu lugar. Mas nossa expectativa como crentes em Jesus Cristo não deveria viver em antecipação do próximo movimento de Deus? Não deveria ser isso, não? Viver na antecipação, eu sei o que espera. E mesmo aqueles, principalmente aqueles que são mais velhos, não deveria ser neles a maneira, o modelo de pessoas que vivem em antecipação do que Deus vai fazer, crendo de fato, mesmo sem ter uma revelação direta e específica, mas crendo de fato, por sua justiça, por sua piedade, pela influência do Espírito, viver em antecipação, o próximo passo, Deus, Cristo vai vir buscar a sua igreja, o próximo passo, o Senhor virá para buscar os seus, e nós, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, para estarmos com Ele para sempre, em sua companhia. Não deveria ser assim? Eu acho que muitas coisas ficam no meio do caminho, e eu digo principalmente para aqueles que são mais velhos. Vocês, talvez mais do que outros que são mais jovens, deveriam viver na antecipação. Quando olharem as limitações da própria idade, limitações sobre comer, limitações sobre vestir, sobre ir para os cantos, sobre andar, sobre pensar, sobre lembrar, e olharem essas coisas que Eclesiastes já dizia, canseira e enfado, deveriam viver em antecipação. Interessante, onde é que a gente encontra Simeão? Em Jerusalém, tá? Mas qual o local específico de Jerusalém? O templo. Simeão não mudou, ele termina crente, morre esperando. É um homem que sabe o que é importante, as coisas mudam, um homem que viveu demais, mas é isso que ele quer. Mas tudo isso são descrições desse homem. Voltando para Lucas, o texto muda um pouco. Esse Espírito que estava com ele, que é o Espírito de Deus, mesmo num período antes do Espírito Santo ser entregue à igreja, mas se estava atuando na vida desse homem, como sempre, o Espírito Santo impulsionando como humilde, não como humilde, mas como não tímido, como alguém que trabalha em função de outro. É uma das coisas que eu quero olhar, a coadjuvância do Espírito Santo em relação a Jesus. Ele promove as pessoas para Jesus, e é exatamente o que ele está fazendo aqui, dando para esse homem uma revelação de que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, e o mesmo Espírito move ele, direciona ele, guia ele mais uma vez para ir ao templo. Eu fico imaginando, depois de receber essa revelação, como é que seria a conversa dele, né? Não sei se ele iria atravessar o Washington Soares de olho fechado, tipo assim, eu vou parar de falar que, não sei se ele faz, obviamente não, era um homem justo, não era um homem tolo, mas eu não vou morrer, porque eu ainda não vi a salvação de Deus, eu ainda não vi o Cristo de Deus, eu não vou morrer, não importa se eu pego uma gripe, não se preocupe, eu não vou morrer. Covid naquela época, não se preocupe, pode espirrar aqui comigo, tá tranquilo, eu não vou morrer. O Espírito Santo me revelou que eu morreria somente depois de ver o Cristo de Deus, a salvação do Senhor. O Espírito Santo então trabalhando nele, leva ele até o templo, e aí eu não sei o que aconteceu, obviamente Deus trabalhando, eles se encontram. Não existia na testa de Jesus, o menino Jesus dizendo, eu sou o Messias prometido. Não existia bandana na testa de José dizendo, olha, eu sou aquele que vai criar o Filho de Deus. Eles estão lá fazendo o que Moisés requereu, fazendo os sacrifícios, e Simeão é movido pelo Espírito, direcionado. Agora imagine, é ali no templo,
Todo mundo estava fazendo alguma coisa no templo, não tinha um lugar para parar. Era um lugar completamente agitado, pessoas fazendo sacrifícios dos mais diferenciados possíveis, mulheres, crianças, homens mais velhos, por causa de pecado, por causa de outras coisas, e os sacerdotes correndo lá. Para ele saber quem era, tinha que ser uma coisa sobrenatural. Também não sei o que eles conversaram um com o outro. Você é a mãe do Filho de Deus? Eu estava procurando. É esse o menino que deve reinar? É esse o menino que deve cumprir todas as profecias? É esse aí? Eu pensando, Maria, assim, é esse aqui, é o menino que eu... Não sei como foi a conversa. O fato é que ele é movido, ele vai ao templo, e quando os meninos trazem, quando os pais trazem para fazer o que a lei de Moisés ordenava, Simeão toma nos braços. Aqui eu não entendi. Já imaginou? Ele toma o menino nos braços. Não a ideia que ele toma, talvez ele não conseguisse mais correr quase. Ele toma o menino nos braços. Não sei se eles entenderam o trabalho do Espírito Santo de alguma forma. Eu sei que ele toma o menino nos braços. E aí ele profere o seu Nunc Dimittis, né? Aí ele louva a Deus dizendo, não é dito das impressões de Maria ou das impressões de José, simplesmente que ele louva ao Senhor. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Com a vida plena, cheia, ele deseja terminar a vida em paz. É isso que ele diz. Existe alegria mesmo em face da morte, quando ele vê diante dele, nessa criança, a fonte de toda a vida. A ideia de despede em paz parece a ideia de que o meu trabalho acabou. Alguns dizem que essa palavra, algumas vezes, ela descreve o trabalho de um sentinela. Enquanto aguarda, esperando o amanhã, ou enquanto aguarda o anúncio de um emissário que foi para lá, enquanto fica de maneira atenta, esperando que venha aquilo. Esse é o seu trabalho. O seu trabalho é esperar como um sentinela, esperar como um vigia. Agora a boa notícia chegou. Ele viveu para esperar o Messias. Agora o Messias chegou. Não tem mais razão de continuar trabalhando. É quando ele deseja a morte. Senhor, pode me levar. Senhor, despede em paz. Senhor, o meu trabalho aqui chegou ao seu fim. Senhor, a partir disso, não tem muita coisa que eu faça. A minha utilidade e o meu trabalho aqui agora se esvaiu. O Senhor me chamou para que fizesse isso. O Senhor me deu essa função, me deu essa esperança. Ele não quer permanecer vivo para ver o desdobramento do que Jesus iria trazer. Eu penso que eu ficaria esperando. Agora chegou. A gente não queria, não? Chegou finalmente o Messias. Eu quero ver as coisas que foram igualmente prometidas se cumprirem. Não. Eu não preciso viver para experimentar o que Deus disse que vai fazer. Me basta a função que Deus me deu. Deus me chamou para ser um sentinela. E é isso que eu sou. Meu trabalho agora chegou ao fim. Eu posso me identificar com Simeão. Eu sei que eu não recebi nenhuma palavra para esperar o Messias. Mas acho que seria muito interessante viver nessa bendita expectativa das promessas de Deus serem cumpridas com a vida de Jesus Cristo. Eu consigo pensar um pouco na emoção de Simeão, ficando arrepiado, como ele deve ter ficado pensativo, refletindo, como é que finalmente o que eu ansiei por toda a minha vida. Mas eu olho para trás e vejo que Simeão não sabia. Que Deus, o Filho, criaria a igreja, que o Espírito Santo desceria sobre a igreja, de que as pessoas aqui seriam cuidadas por Jesus, seriam transformadas por Jesus, seriam edificadas por Jesus. Todas as mínimas implicações do efeito Jesus vindo a esse mundo, ele realmente não viu. Viveu apenas para ver o Messias.
É como ele vê a criança. Ele diz: agora pode despedir em paz, agora eu cheguei ao meu topo, ao meu apogeu. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. A salvação aqui se iguala à presença do próprio Messias. E aqui o que ele faz é substituído por aquilo que ele é. O anjo já havia dito que o nome dele deveria ser Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Agora eu vi a tua salvação. Salvação, consolação e o próprio Jesus, ou o Cristo de Deus, nesse texto são todos intercambiáveis. A consolação de Israel acontece por meio da vinda da tua salvação, e a tua salvação está ligada no ministério máximo da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Que testemunho tremendo de Simeão. Seu testemunho é firme, tão firme, que ele está disposto a morrer. Não tem mais nada. Estava ansiando o Senhor, e agora que o Senhor chegou, a sua esperança acabou. Isso é, não precisa esperar absolutamente mais nada. Messias está aqui, o coração está tranquilo e em paz. Ele pode finalmente chegar à presença de Deus, a quem ele ama servir, porque os meus olhos viram a tua salvação. Eu segurei, beijei, por assim dizer, o Salvador. Será que a gente consegue encontrar algo parecido assim nessa vida? Eu fiquei pensando, o que poderia ser um competidor para esse tipo de realização? Porque todos nós ansiamos por esse senso de realização, quando os pés parecem que flutuam, aquele senso de completude, de admiração, de deslumbramento, a alma farta, satisfeita, a alma ficando tranquila, como se nada mais pudesse agregar aquilo que eu já tenho. Não existe nenhum ganho naquilo que eu já não tenho. Eu estou pronto para ir para o céu. Quero encontrar o meu Senhor. Eu espero que a gente encontre isso naquilo que é de direito, a fonte de toda a vida, Jesus. O mundo naquela época era dividido entre judeus e gentios, mas essa salvação, como é dito aqui, do versículo 31 e 32, ela ilumina todo mundo. O Senhor preparou diante de todos os povos. É uma luz para os gentios, uma luz que revela a vontade de Deus, a informação sobre a salvação por meio de Cristo. Para Israel é uma luz de glória, que acrescenta mais importância, mais peso, e deve acrescentar mais gratidão e honra ao que Deus está fazendo por meio de Israel. Como se isso não bastasse, irmãos, Simeão muda agora para falar com os seus pais. Versículo 33 é claro em dizer que a mãe do menino e o pai ficam admirados. Imagine que ela não conheceu esse rapaz, esse senhor. De repente ela chega para fazer o que tem que ser feito, e aí o homem toma o menino nos braços e começa a dizer: olha, esse aqui, eu estou pronto para morrer. Eu fico pensando, o que Maria está... Estou pronto para morrer, agora vi a tua salvação e tal. Ela guarda no coração, mas aí ela vira os seus olhos para Maria. Versículo 34, ela abençoa Maria. E a pergunta é, por que ela não abençoa José? Por que ela não abençoa os dois? E a resposta é porque provavelmente aquilo que ele está prestes a dizer, José já vai ter morrido. Não vai conseguir experimentar. Não existe nos evangelhos José depois que Jesus atinge a fase adulta e inicia o seu ministério. Então ele diz algumas coisas a esse menino, ainda guiado pelo Espírito. Este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Em outras palavras, esse menino está destinado a dividir, essa é a primeira coisa, a separar a vinda de Jesus, a apresentação de Jesus, irmãos, não é uma apresentação que dá paz a todos, embora disponível a todos, ela sempre causará uma separação, quer isso seja consciente ou inconsciente, sempre causa uma separação. Ele soergue alguns, como ele diz, levanta alguns para a salvação, assim como derruba alguns outros.
Deus veio para dividir. A vinda de Jesus faz uma demarcação. Aqueles estarão divididos no mundo, mesmo dentro da mesma casa, por causa de um relacionamento com Jesus. Não é diferente do que ele vai dizer em Mateus capítulo 10. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Vim trazer o quê? Não vim trazer paz, vim trazer espada, porque vim causar divisão entre pai e filho, entre filha e nora, entre irmão e irmã, e os inimigos serão os da sua própria casa. A vida agora, ela é demarcada pelo nosso relacionamento com Jesus. Então ele separa. Depois diz que ele vai ser alvo de contradição. Ele vai representar, exatamente, ele vai ser um modelo, ele vai ser a lembrança constante na vida, na frente do povo, do que o povo mais odeia. A ideia de contradição é que vão falar mal dele, vão se opor a ele, vão odiá-lo. João capítulo 3, versículo 19 e 20 diz: "E a condenação é esta, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más." Que é a terceira coisa que vai acontecer aqui: haverá manifestação dos pensamentos de muitos corações. Agora Jesus muda tudo. Jesus vem e ele divide o mundo agora em aqueles que são discípulos de Jesus e aqueles que estão como inimigos de Jesus. Jesus também se torna alvo de contradição. Os homens a partir dali ou vão odiar Jesus, porque Jesus resume tudo o que representa a vontade de Deus: justiça, piedade. A vontade de Deus representada em Jesus é alvo de contradição, de ódio, e ainda hoje é assim. E pelo relacionamento que os homens têm com Jesus, o coração deles, ou luz ou trevas, é manifesto. Em outras palavras, você não pode viver ignorando Jesus. Você não crê, está nas trevas. Você não ama, você o odeia, faz o que quer, é seu inimigo. A vida, não importa, a vida ela é como se fosse pautada, julgada pelo relacionamento que nós temos com Jesus, pela maneira como as pessoas respondem a Jesus. E aí, para finalizar, ele vira para Maria: "Quanto a você, Maria", e aqui é a minha recomendação de Feliz Dia das Mães. Ele diz: "Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma." E eu fico pensando, quando se prega expositivamente, como eu faço, eu não escolho os textos. E eu fico pensando que a providência, antes que houvesse mundo, determinou que esse texto, no Dia das Mães, fosse empregado para vocês. Acho isso muito legal. Acho isso muito legal. Então hoje nós celebramos o Dia das Mães e a providência nos trouxe esse texto que eu quero dizer para as mães: criem os filhos para serem odiados pelo mundo. Não porque eles são mal educados, não porque são preguiçosos, não porque são tolos, mas porque representam o que o mundo mais odeia: a luz. Preparem a alma de vocês também para experimentar a espada. Maria se torna também o modelo de todos aqueles, mãe de profeta, ou mais do que um profeta, de que a resposta que essas pessoas darão ao seu filho, a maneira como o seu filho vai ser tratado, a maneira como as pessoas reagirão àquilo que Jesus traz, à luz, aos mandamentos, aos requerimentos, isso vai ser como uma espada atravessando a alma de Maria. Se Maria quiser criar Jesus bem, ela tem que estar preparada, não para tirar Jesus do caminho do Pai, empurrar Jesus para uma vida pacífica e tranquila, em que ele vá flutuando na correnteza do mundo, fazendo exatamente o que todo mundo faz. Jesus demarca o mundo. E aquelas mães que querem criar os seus filhos para a glória de Deus, têm que parar de brincar, achando que a vida é difícil, que o mundo é fácil. O mundo é difícil, a vida é muito difícil, é Deus que é bom. Parar com a ideia de evitar as dificuldades, de remover todas as interferências, todas as frustrações, mas
ao invés de treinar o menino a confiar no Senhor, a fazer o que é certo aos olhos de Deus. Muitas vezes filhos até querem, são os pais que infelizmente se colocam como pedra de tropeço, porque não é que eles querem que os meninos não sofram, é que eles não estão habituados a sofrer por causa das coisas que valem a pena sofrer. Você não vai criar o filho de Deus, mas eu espero que você queira criar um filho de Deus. E os filhos de Deus não vão ser acariciados por esse mundo que vai queimar. Devemos ensinar os nossos filhos as verdades eternas. E quando o mundo cair sobre eles, quando o mundo for difícil, injusto, quando eles não forem condecorados, quando eles forem ignorados, quando eles forem injustiçados, quando eles forem esquecidos, colocados na biblioteca, quando ninguém quiser brincar com eles, porque eles não ficam pegando as meninas, porque eles não ficam pegando os rapazes, porque eles ainda gostam do sexo oposto ao invés do mesmo sexo, porque eles obedecem seus pais, porque eles memorizam versículos, porque eles não falam palavrão, porque eles obedecem a disciplina, ou porque eles pregam o evangelho a despeito do que o mundo tolerante diz. Quando fizeram isso por causa disso, chore e sofra com o seu filho e diz: é assim. O nosso Senhor Jesus sofreu a mesma coisa, e a mãe de Jesus sofreu a mesma coisa também. Feliz Dia das Mães. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos por nos dar a Tua bendita palavra. E os exemplos que encontramos, mesmo naqueles personagens que não são protagonistas, todos eles, de alguma forma, nos apontam para Cristo. Simeão, na sua ânsia e desejo tranquilo de encontrar com seu Criador com a alma farta, porque encontrou em vida. E Maria, preparando seu coração para as dificuldades próprias de criar o Filho de Deus. Alguém que, mesmo sendo filho, não seria tratado como tal, mas iria experimentar em si, até ser finalmente assassinado, experimentar em si toda a rejeição de um mundo que odeia a verdade e ama a injustiça. Ajuda-nos, Senhor, a criarmos os nossos filhos com essa direção, a nutrirmos em nosso coração, como mais velhos do que eles, a ânsia pelo céu, por Cristo, e a prepararmos os nossos filhos para serem perseguidos e injustiçados, sem ficarem frustrados com o Senhor, com a igreja, mas amarem a Ti, entendendo que esse é o plano do Senhor. Todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Eu sei, Senhor, que é o Dia das Mães, mas eu peço também por pais. Ajuda para que os homens sejam os pais que devem ser, que não treinem os meninos aleijando-os, mas que treinem os meninos a dependerem do Senhor, porque no final das contas a vida deles depende disso. Em nome de Cristo, amém.